eu vou revisar um pouco sobre os prefixos métricos que a gente trabalhou em sala de aula. E primeiro eu quero lembrar dessa tabela aqui, que é a tabela que mostra os principais prefixos aqui de potências de base 10. Lembrando que todas as potências elas são múltiplos de 3. Então, por exemplo, a gente tem aqui o quilo, o mega e o giga, que são potências de 10 na 3, 10 na 6 e 10 na 9. Assim como o milho, o micro, o nano, são potências negativas aí, de 10 na menos 3, na menos 6, na menos 9. Então, antes de mostrar como usa a tabela, eu vou lembrar o que significam os prefixos, né, e como que a gente pode fazer as conversões de uma maneira mais intuitiva. Para contextualizar nesses exemplos, eu vou usar algumas unidades já relacionando com a lei de Ohm. Então, corrente, tensão e resistência. Então, por exemplo, 1 kV é um valor que equivale a 1000 volts. 1 kg de alguma unidade é sempre um valor que corresponde a 1000 quantidades daquela unidade. Então, no caso aqui, 1 kV corresponde a 1000 volts. Então, algumas conversões que a gente pode fazer. Por exemplo, se a gente quiser converter 220 volts para kV, a gente pode usar uma regra de razão e proporção, onde a gente vai usar essa relação aqui que a gente acabou de escrever. Então, se 1 kV corresponde a 1000 volts e eu quero converter 220 volts para kilovolts, eu vou chamar essa quantidade em kilovolts de x e agora eu posso fazer uma regra de razão e proporção aqui. Então, basicamente, a gente vai ficar com 1 sobre x é igual a 1000 sobre 220. Veja, o resultado do x vai ser em kV, basta eu resolver essa proporção aqui. Inclusive, não importa a direção que eu tomo nessa proporção. Eu posso reescrever essa proporção invertendo os dois termos. Então, x sobre 1 é igual a 220 sobre 1000. E daqui a gente vê que, para resolver, basta dividir 220 por 1000. E a gente vai ter transformado o valor de volts para kilovolts. Então lembra que quando a gente divide alguma coisa por potências de base 10, a gente desloca a vírgula para a esquerda. Então nesse caso aqui, o resultado, como eu tenho 10 ao cubo aqui embaixo, 1000 é 10 ao cubo, eu vou deslocar a vírgula 3 casas para a esquerda e vou chegar no valor 0,22 kV. Então, vamos lembrar que isso aqui não vale somente para volts. Qualquer unidade que a gente estiver usando, por exemplo, se a gente estivesse falando de gramas, convertendo para quilogramas, a gente teria chegado no mesmo resultado. Se fosse metros para quilômetros, a gente teria chegado no mesmo resultado também. A única coisa que mudaria seria qual que é a grandeza que a gente está medindo aqui. Mas o procedimento de converter da unidade sem nenhum prefixo para quilo vezes a unidade vai ser sempre o mesmo. A gente vai fazer essa relação de que 1 quilo vale 1000 vezes daquela coisa. E aí, fazendo a relação de razão e proporção, a gente vai acabar dividindo o valor que a gente quer converter para quilo por 1000. Um exemplo simples aqui, 500 metros. Quando a gente quer passar para quilômetros, a gente divide por 1000. Vai dar 0,5 quilômetros. 300 gramas em quilogramas, 0,3 quilogramas. Vamos fazer aqui agora um exemplo com mega. Então vamos supor que a gente tem aqui um valor que corresponde a uma resistência de 200.000 ohms. Então é um valor de resistência elétrica e a gente quer converter para mega ohms. Bom, esse prefixo mega aqui, com M maiúsculo, ele indica milhões de alguma coisa. Então, 1 mega ohm corresponde a 1 milhão de ohms. Então lembra, 1 milhão tem 6 zeros aqui, né?
Então, 1 milhão de ohms a gente pode escrever como 1 megaohm. Assim como 1 milhão de volts é 1 megavolt, 1 milhão de amperes é 1 megaampere. Isso também serve para gramas, litros e metros, embora a gente não costume usar o prefixo mega com essas grandezas mais comuns. Mas seria possível. Nesse exemplo aqui, a gente quer converter 200 mil ohms em megaohm. Então, seguindo a regra de razão e proporção, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez antes. Aqui eu já vou usar a proporção invertida direto, então x para 1 é a mesma coisa que 200 mil para 1 milhão. Então, x sobre 1 igual 200 mil sobre 1 milhão. Então, se a gente resolver isso aqui, a gente vai chegar no resultado, que é cancelando aqui todos os zeros, fazendo divisão. Ó, são 6 zeros, dividindo numa potência de 10 aqui, 10 na 6. Então, desloca a vírgula 6 casas para a esquerda. Tá? Então, 3 vai ficar 0,2 mega ohm. Como vocês estão vendo aqui, os números eles começam a ficar com um grande número de algarismos. Então, é importante a gente lembrar como usar as potências de 10. Aqui, o 200 mil ohms, a gente poderia ter escrito como 2 vezes 10 na 5, porque tem 5 zeros aqui, ó. E 1 milhão, ou 1 mega, corresponde a 10 elevado na 6. Ou 1 vezes 10 elevado na 6, é a mesma coisa. Aqui, usando regra de divisão de potência de 10, a gente vai chegar na conclusão de que esse resultado fica 2 vezes 10 a menos 1, que é a mesma coisa que 2 dividido por 10, ou 0,2. E no caso aqui, 0,2 mega ohms. Então a gente pode chegar no resultado de várias formas diferentes. É recomendável que vocês saibam fazer qualquer um desses caminhos, porque eventualmente é mais fácil trabalhar com potências de 10 do que escrever os números por extenso. Pode acabar ficando muito grande, mesmo numa calculadora. Vamos fazer mais um exemplo aqui, em que a gente vai agora converter 500 kV para megavolts. Bom, então para fazer essa conversão aqui de 500 mil volts ou 500 kV para uma representação em megavolts, ou seja, em milhões de volts, a gente precisa saber que existe uma relação também entre kilovolts e megavolts. Nesse caso, a relação é a seguinte: 1000 kilovolts corresponde a 1 megavolt. Então eu preciso de 1000 kilovolts para eu poder dizer que eu tenho 1 megavolt. Ou seja, 1000 unidades de quilo alguma coisa corresponde a 1 milhão de unidades dessa coisa. No caso que a coisa é a medida em volts. Então a gente vai fazer a mesma relação de antes. E agora a gente vai encontrar o valor da conversão de kilovolts para megavolts. Então, x para 1 megavolt equivale a 500 para 1000 kilovolts. Então, resolvendo aqui, a gente vai concluir que 500 kV é 0,5 megavolts. Observe que sempre que a gente for fazer então a conversão de kilovolts para megavolts, a gente vai acabar dividindo o valor por 1000. Semelhante à conversão de volts para kilovolts. Então, usando esse conceito que a gente aprendeu, a gente pode fazer algumas conversões ao contrário também. Então, se a gente quiser converter, por exemplo, de 3 kΩ para ohms, a gente usa a mesma regra de razão e proporção que a gente fez antes. Então a gente já sabe que 1 kΩ corresponde a 1000 ohms. E dessa vez a gente tem o valor em quilo-ohms, 3, e a gente quer converter 3 kΩ para ohms. Então, seguindo a regra de razão e proporção, agora fica x está para 1000, assim como 3 está para 1. Nesse caso aqui, quando a gente vai resolver, a gente vai ter que cancelar o 1000 desse lado aqui, multiplicando por 1000 nos dois membros, ou seja, é como se fosse uma multiplicação cruzada. E aí a gente pode escrever que x é igual a 1000 vezes 3. E o resultado é 3000
ohms. Lembra, o X, a unidade dele é em ohms. Observe a diferença. Quando a gente estava convertendo de ohms para quilo-ohms, a gente estava dividindo por 1000. Agora que a gente está vindo de um prefixo maior, a gente está multiplicando por 1000 quando a gente retorna ao prefixo anterior. No caso de quilo-ohms para ohms, a gente remove o quilo e, nesse caso, a gente multiplica por 1000. Por quê? Porque esse quilo aqui, ele representa 1000 unidades dessa grandeza. Então, basta eu transferir esse 1000 aqui para o valor numérico e eu converto de volta para a unidade original. Um outro exemplo agora com mega, 5,2 mega-ohms para ohms. Então você pode fazer a mesma relação que eu fiz antes, mas nesse caso, como eu sei que eu estou diminuindo aqui o prefixo, ele está saindo de milhão para nenhum prefixo aqui antes do ohms, basta substituir aqui o valor do mega, que é milhão, é 10 na 6, e resolver. Então, aqui o nosso x, né, a grandeza convertida, vai ser 5,2. Milhão vale 10 na 6, então vezes 10 na 6, ohms. Tá? Você pode chegar nisso aqui fazendo a mesma regra de razão e proporção, sabendo que 1 mega-ohm equivale a 1 milhão de ohms. Você vai chegar nessa conclusão aqui, que basta multiplicar o valor de mega aqui, trocar ele por milhão e multiplicar o valor numérico para converter de mega-ohm para ohm. Multiplicar por milhão aqui. Então, são 6 casas para a direita aqui, que essa vírgula desloca. 5 milhões e 200 mil ohms. Observe também que a gente poderia converter de mega-ohm para quilo-ohm. Então, por exemplo, 12 mega-ohms, para converter para quilo-ohm, você pode fazer também a regra de razão e proporção. E aí você vai chegar na conclusão que x em quilo-ohms é igual a 1000 vezes 12. Ou seja, 12.000 quilo-ohms. 12 milhões de alguma coisa é a mesma coisa que 12.000 quilo alguma coisa. Outra forma de enxergar é que esse mega-ohm era 10 na 6. E 10 na 6 é 10 ao cubo vezes 10 ao cubo. A gente pegou emprestado do mega esse 10 ao cubo aqui, esse 1000, e multiplicou o valor 12, chegando em 12.000. E esse outro aqui, esse outro 10 ao cubo, a gente transformou em quilo. E manteve ele aqui junto à unidade. Então é outra forma de enxergar aqui como transformar, né, de mega para quilo, ou como utilizar então o prefixo aqui com o valor que ele realmente representa junto a essa unidade. Vamos fazer alguns exemplos agora com os outros prefixos que são utilizados principalmente quando os valores numéricos são menores do que 1. Então, por exemplo, 10 miliamperes. Mili é milésimo de alguma coisa. Então, quanto vale isso aqui em amperes? Vamos fazer também a regra de razão e proporção aqui. Então, para fazer isso, a gente tem que entender que 1000 milésimos de alguma coisa, no caso, 1000 milésimos de ampere, se eu juntar 1000 milésimos de alguma coisa, eu chego no inteiro, que é essa coisa. No caso, eu chego em 1 ampere. Então, usando essa regra, a gente vai fazer uma proporção aqui, porque a gente sabe que a gente quer encontrar o valor de 10 miliamperes em amperes. Então, resolvendo, a gente vai chegar que x amperes está para 1, assim como 10 miliamperes está para 1000. Então, dividindo o valor por 1000, a gente vai chegar no resultado aqui em amperes. No caso, jogando 3 casas para a esquerda, a vírgula, 0,01 amperes. Então veja, a unidade mili ela é ótima para representar números que são menores do que 1, de uma maneira um pouquinho mais legível. E sempre que a gente for converter de miliamperes para amperes,
basta dividir o valor por 1000 e remover o milli. Então, esse milli aqui indica que é 1 milésimo de alguma coisa. Então, indica uma divisão por 1000. Quando nós estamos trabalhando com quantidades ainda menores, por exemplo, considere 25 microamperes. Micro significa uma parte de 1 milhão de alguma coisa. Se a gente quiser converter isso para amperes, a gente vai ter que fazer uma razão e proporção aqui, sabendo que 1 milhão de microamperes corresponde a 1 ampere. E agora a gente quer saber quanto em amperes que 25 microamperes representa. Então, novamente, fazendo a relação aqui de proporção, x está para 1, assim como 25 está para 1 milhão. Esse 1 milhão eu já vou escrever aqui 10 na 6, tá? Para facilitar a minha representação. E veja, para converter de microamperes para amperes, eu tenho que dividir por 1 milhão. Dividir por 1 milhão significa que eu vou deslocar essa vírgula aqui do número 6 casas para a esquerda. Então imagina esse número aqui, 25, com vários zeros à esquerda do dígito 2. Vou colocar vários até para exagerar. E a gente tem a vírgula aqui e os zeros decimais também que não estão aparecendo. Ao dividir por 1 milhão, a gente tem que deslocar 6 casas para a esquerda. Então, observando aqui, ó, se eu deslocar 3 casas para a esquerda, eu paro aqui. Mais 3 casas para a esquerda, eu paro aqui. Então, eu posso escrever esse número como 0,000025 amperes. Aqui fica claro que é muito mais simples representar esse valor na escala de microamperes. Então, essa é a utilidade da gente conhecer os prefixos métricos, porque aí, em vez de escrever os números por extenso, a gente consegue usar esses prefixos métricos aqui para quantificar eles de uma forma que a gente não precise gastar tantos dígitos na hora de representar um valor muito pequeno. Assim como a gente fez antes, a gente pode converter também de miliamperes para microamperes e microamperes para miliamperes. Então, vamos fazer o caso de microamperes. Vamos pegar um exemplo aqui, 100 microamperes para miliamperes. Bom, então, nesse exemplo aqui, basta 1000 microamperes para a gente formar 1 miliampere. Então, essa é a relação que a gente tem que conhecer. 1 milésimo de ampere é equivalente a ter 1000 milionésimos aqui de ampere. Bom, então a gente pode fazer a mesma relação, só que agora pensando em 100 microamperes e tentando encontrar o valor correspondente em miliamperes. Como a gente viu antes, a gente vai fazer a relação e nesse exemplo a gente vai perceber que basta dividir por 1000 o valor que eu estou tentando converter de micro para miliamperes. E aí eu vou chegar no prefixo anterior do micro, que é o miliampere. Então, nesse caso, 100 dividido por 1000 vai ser 0,1 miliampere. Agora vamos fazer alguns exemplos indo na direção contrária. Ou seja, vamos supor que a gente mediu uma corrente de 0,35 amperes. E vamos converter para miliamperes primeiro, e depois para microamperes. Então, nesse caso, a gente precisa das relações que 1 ampere corresponde a 1000 miliampere, e a gente quer encontrar aqui o valor em miliamperes que 0,35 corresponde. Então, fazendo essa relação, x está para 1000, assim como 0,35 está para 1. E resolvendo, a gente vai ver que basta multiplicar 0,35 por 1000. Resultando, então, mudando a vírgula 3 casas para a direita, em 350 miliamperes. Então, observe. Ao sair da unidade de amperes e representar o mesmo valor numa escala menor, numa escala de miliamperes, a gente apenas multiplicou o valor por 1000. Ou seja, saiu da unidade para o prefixo logo abaixo dela, numa escala menor, que é o miliampere. Fazendo a mesma coisa aqui
em relação aos microamperes, a gente sabe que 1 ampere corresponde a 1 milhão de microamperes. E agora a gente vai encontrar quantos microamperes correspondem a 0,35 ampere. De maneira semelhante, a gente vai ter a mesma proporção. Então, x está para 1 milhão, e eu vou representar 1 milhão com 10 na 6, assim como 0,35 está para 1. Então, basta a gente multiplicar 0,35 por 1 milhão, e a gente vai encontrar o resultado. Nesse exemplo aqui, 350 mil microamperes. Observe também a relação aqui entre miliampere e microampere. Lembra, todos esses valores aqui correspondem à mesma medida. Eu posso escrever essa medida como 0,35 amperes, ou numa escala menor, 350 miliamperes, ou numa escala ainda menor, 350 mil microamperes. E veja aqui, 350 mil microamperes, se eu usar esses 3 zeros aqui para subir uma escala, a gente representa como 350 miliamperes. Então, parece que tem um padrão aqui, uma relação, na hora que a gente fica trocando de escala com esses prefixos métricos. E, de fato, tem uma relação. E vamos ver agora como usar essa relação a partir daquela tabela lá dos prefixos métricos que eu mostrei antes. Bom, para usar essa tabela, a gente só precisa do nome dos prefixos. A outra parte das representações eu deixo para vocês estudarem depois e tentarem entender melhor para que servem as outras colunas, como que a gente pode usá-las. Eu já dei algumas dicas aqui nas conversões, mas vocês podem explorar um pouco mais. Então, de uma maneira bem simples, a gente percebeu algumas coisas. Fazendo os exemplos, a gente percebeu que quando a gente converte de uma unidade qualquer para um prefixo quilo vezes essa unidade, a gente precisa dividir o valor por 1000. Porque a gente está subindo de escala para uma escala que representa coisas maiores, mas a grandeza, o valor tem que continuar o mesmo, representando a mesma quantidade. Então, a gente trocando para uma escala maior aqui, a gente precisa reduzir o número para que ele continue representando a mesma quantidade. Nesse caso, a gente divide por 1000. Quando a gente vai da unidade para uma linha para cima. E fato é que toda vez que a gente migrar uma linha para cima, então, por exemplo, de quilo para mega, a gente também divide por 1000. Então, 100 kV dividindo por 1000 vai ser 0,1 megavolt. E assim por diante. Cada linha que a gente sobe, a gente vai dividindo por 1000. É interessante que se a gente quiser dar um salto direto de duas linhas, então, por exemplo, se a gente quiser sair dessa unidade normal para mega alguma coisa, a gente não vai dividir por 1000, a gente vai dividir por 1 milhão. Ou seja, dividir por 10 na 6. Veja aqui que trocando de uma linha é dividir por 10 na 3, por 1000. Pular duas linhas para cima é dividir por 10 na 6. E seguindo essa mesma regra, se a gente quiser pular 3 linhas direto, a gente vai dividir por 10 na 9. É sempre múltiplos de 3 aqui. Porque esses prefixos aqui são prefixos métricos, que são potências de 10, mas múltiplas de 3. Então, o quilo é 1000, o mega é milhão, esse aqui é bilhão e esse aqui é trilhão. Isso vale, inclusive, quando a gente vem das escalas menores. Então, de micro para mili, também divide por 1000. De mili para unidade normal, também divide por 1000. Agora, quando a gente faz o caminho contrário, se a gente está, por exemplo, em mega e quer voltar para quilo, a gente percebeu que a gente multiplica por 1000 o valor. Então, 1 mega é a mesma coisa que 1000 quilo, alguma coisa. E toda vez que a gente desce uma linha, ou seja, a gente quer representar o mesmo valor de alguma coisa, numa escala menor aqui nessa tabela, descendo uma linha, a gente vai multiplicando o valor por 1000 e trocando de prefixo. Da mesma maneira que no caso anterior, quando a gente estava subindo a escala, se a gente quiser dar um salto aqui de duas linhas direto, em vez de multiplicar por 1000, a gente vai multiplicar por 1 milhão.
porque a gente vai multiplicar por 1000 e depois por 1000 de novo. É a mesma coisa que multiplicar direto por 1 milhão. Da mesma forma, salto de 3 linhas multiplica por 1 bilhão. E assim por diante. Então, só para fazer um exemplo aqui, vamos fazer um exemplo onde a gente sai de uma escala pequena para uma escala grande. Então, por exemplo, se eu estiver falando de 3.000 nanômetros, vou usar metros agora, então 3.000 nanômetros, e eu quero ir para micrometros, eu simplesmente divido por 1000. Corresponde a 3 micrometros. Se eu quiser ir direto para milímetros, a partir de nanômetros, eu vou estar saltando 2 linhas para cima. Veja, de nano para milha, eu salto 2 linhas para cima. Então, nesse caso, em vez de dividir por 1000, eu vou dividir por 1 milhão. E vai ficar 0,003 milímetros. Vamos fazer uma coisa parecida aqui com os megavolts, por exemplo. Então, 0,5 megavolts. Se a gente quiser descer uma linha para kilovolts, a gente multiplica por 1000. 500 kilovolts. Agora, se a gente quiser pular direto para volts, são 2 linhas que vai descer a partir do mega. Desce uma, desce 2. Então, de megavolt para volt, a gente multiplica por 1 milhão. Vai ficar 500 mil volts. Que é a mesma coisa que ter convertido aqui, ó, de 500 kV para volt. Como desce uma linha só multiplica por 1000. Então, tem várias formas da gente navegar aqui na tabela de acordo com o lugar de onde a gente parte para onde a gente quer ir. Então, espero que esses macetes aqui ajudem vocês a fazer as conversões de um jeito um pouco mais rápido. Mas lembra que é muito importante dominar as operações com potências de 10. Então, a gente tem que saber o que acontece quando a gente multiplica por 1000, quando a gente multiplica por 1 milhão, ou quando a gente divide por 1000 ou divide por 1 milhão. A gente tem que saber como converter o número a partir dessa operação.